E aí, estudantes de anatomia, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai aprender parte do esqueleto axial, que são as vértebras, as costelas e o externo. O crânio nós estudaremos na próxima aula. Bora lá? Antes de começar, eu vou deixar essa curiosidade para vocês. O esqueleto do cavalo consta de 205 ossos, das quais 54 pertencem à coluna vertebral, 36 costelas, um externo, 34 na cabeça e os membros, totalizando 80. Totalizando todos os ossos, 205. Coluna vertebral. A fórmula vertebral do cavalo é C7, ou seja, 7 cervicais, T18, que são as torácicas, L6, sendo as lombares, S5, as sacrais e K, CA, 15 a 21, que são as vértebras caudais. No bovino, normalmente é C7, T13, L6, S5, K18 a 21. Ou seja, o que é mais evidente são as torácicas e também as caudais, que são um pouco diferentes na variação em relação ao equino. Vértebras cervicais. As vértebras cervicais do equino possuem o corpo, o arco, que é formado por duas partes. A parte dorsal, ou teto, é formado pelas lâminas, e as paredes laterais pelos pedículos. Contém também os processos articulares, os processos transversos, processo espinhoso, forame transverso, que é ausente da sétima cervical, forame vertebral lateral, que são presentes no atlas e no axis, cabeça e cavidade cotiloide, entre outros acidentes que a gente vai ver na aula prática. No bovino, os acidentes são bem parecidos, porém, da terceira à sexta vértebras cervicais, os processos transversos têm lâminas ventrais, sendo a sexta mais espessa e quadrilátera. O forame transverso do atlas é pequeno e às vezes falta, e o forame transverso da sétima cervical do bovino também é inexistente. O restante eu vou mostrar na aula prática, mas antes eu vou deixar algumas ilustrações do livro Sisson, volume 1. Todas as cervicais, o atlas ou primeira cervical, a axis ou segunda cervical, a sexta e a sétima cervical, primeira torácica, sétima torácica, últimas torácicas, segunda lombar, última vértebra lombar, sacro e vértebras caudais. Abertura cranial do tórax, costelas, primeira costela e finalmente o externo. É importante ressaltar que cada uma das costelas se articulam dorsalmente com duas vértebras e ventralmente prolonga seu comprimento através da cartilagem costal. Aquelas que se articulam com o externo por meio de suas cartilagens, 8 pares do equino e do bovino, são verdadeiras, ou seja, externais. As restantes são chamadas de costelas falsas ou asternais. E as costelas que não se inserem numa cartilagem são denominadas de flutuantes. Sem mais delongas, vamos à aula prática. A gente vai estudar aqui o esqueleto axial. O esqueleto axial compreende aí todas as vértebras, a costela, o externo e o crânio. O crânio a gente vai deixar para a próxima aula. A gente vai começar aqui a estudar então as vértebras. As vértebras cervicais é compostas por 7 vértebras, né? Então vamos lá. A primeira vértebra cervical é chamada atlas. A articulação aqui do atlas com o occipital, um osso do crânio, é chamada atlanto-occipital. Face dorsal, face ventral. Na face dorsal encontramos aqui o tubérculo dorsal e tubérculo ventral, ok? Aqui os processos transversos, a gente chama de processo transverso do atlas. Os forames, forame transverso, forames transversos, forame alar, sentido lateral aqui, e o forame vertebral lateral, fazendo conexão aqui com o forame vertebral, tá?
Forame vertebral, superfície articular aqui para o axis, caudalmente, ok? Caudalmente aqui, caudal. E cranialmente aqui a gente tem a superfície articular para os côndilos occipitais do crânio, ok? Esse é o atlas. A diferença aqui do atlas do equino para o bovino é que o atlas do bovino não contém o forame transverso. O segundo osso cervical é chamado axis. A articulação aqui do atlas com o axis é chamada articulação atlantoaxial. Agora vamos falar das faces. Face dorsal, face ventral, face caudal, face ventral, face cranial. A face cranial dele é composta aqui pela superfície articular específica com o atlas. Contém um dente e a superfície articular específica para o atlas, ok? Temos aqui o processo espinhoso do axis, a crista ventral do axis. Temos aqui também os processos transversos, vendo aqui ele dorsalmente. Temos aqui o processo transverso, os processos transversos. Esse aqui sendo o corpo, a parte de baixo aqui o corpo, ventralmente o corpo, os pendículos e a lâmina dorsalmente aqui, essa é a lâmina. Aqui temos a cavidade cotiloide para articulação com a terceira vértebra cervical. Temos aqui o forame transverso. O forame transverso é esse daqui. O forame transverso fica no processo transverso. E o forame vertebral lateral. Na face caudal aqui, processo articular também, além de cavidade cotiloide para articulação com a terceira vértebra, a gente também tem processo articular aqui para a terceira vértebra. O axis do bovino, o corpo dele é menos alongado, e a articulação com o atlas e o axis, ele é um pouco diferente, o dente é um pouco diferente, como vocês podem perceber, o dente da superfície articular do axis ele é um pouco mais evidente que no bovino. A terceira vértebra cervical, a quarta e a quinta, são muito similares, então a gente vai usar uma peça aqui para representar as três. Essa aqui, o processo transverso dela tem duas partes, a parte cranial e a parte caudal. Vendo aqui, cranialmente temos os processos articulares craniais, a cabeça, o forame transverso, que fica no processo transverso, também contém o forame transverso, o processo espinhoso, bem pouco desenvolvido, e a crista ventral. Na face caudal a gente tem a cavidade cotiloide para articulação da cabeça da vértebra caudal, da vértebra caudal a ela. A cabeça se articula com a cavidade cotiloide. Forame vertebral, corpo, pendículos e lâmina. Como eu falei que a terceira, a quarta e a quinta são similares, vamos para a sexta agora. A sexta é diferente delas, por isso que a gente vai frisar ela aqui. Bom, a sexta, o que tem de diferente da terceira, da quarta e da quinta? É a fossa do processo transverso, somente ela tem. E ela tem três partes, três lâminas aqui, né? Uma mais caudal, uma lateral aqui e uma caudal. Se eu pegar uma terceira, quarta ou quinta aqui, vocês vão ver que a crista ventral dela, ela não é aparente aqui. Então temos aqui na face caudal um dos ramos do processo transverso, sendo três eles. O restante dos acidentes são os mesmos: cavidade cotiloide, forame vertebral, processo articular caudal, processo articular cranial, cabeça, crista ventral. Vamos estudar agora a sétima cervical. A sétima cervical, ela contém um processo espinhoso aqui um pouco mais evidente, um pouco mais alto, tendo 3 a 5 centímetros, né? Como a gente vai diferenciar as sétimas das demais? O processo transverso dela é somente um ramo, diferentemente da sexta, que são 3, da quinta, da quarta, da terceira, que são 2, e do axis e do atlas. Ela contém um ramo só e mais estreito que os outros. Bom, o que a gente vai ver diferente aqui também? Na cavidade cotiloide caudal aqui, na cavidade cotiloide, onde vai se articular com a primeira torácica,
ela contém essas facetas. O nome dessas facetas são facetas costais caudais. Essas facetas costais caudais são provocadas pela primeira costela. Então a sétima cervical ela contém essas facetas costais caudais por causa da primeira costela. Então é assim que você vai diferenciar processo transverso com apenas um ramo estreito, a cavidade cotiloide aqui contendo os processos costais caudais, e também não contém o forame transverso. Vamos estudar agora a primeira torácica. A primeira torácica, como a gente vai diferenciar da sétima cervical? Primeiro, processo espinhoso um pouco maior. Segundo, processo transverso, ele tem essa faceta aqui, ó, é a faceta para o tubérculo da costela. A costela vai encostar aqui, a costela vai estar aqui e vai fazer aqui uma faceta, vai provocar uma faceta no processo transverso da primeira vértebra torácica. É assim que você vai diferenciar. Temos aqui também a faceta costal cranial. Faceta costal cranial, faceta costal do tubérculo da costela no processo transverso, e aqui a faceta costal caudal para a cabeça da costela. Então, como a gente vai saber qual costela é essa aqui? Sempre a costela vai ser numerada conforme a torácica. Primeira torácica, primeira costela, ok? Se a gente for vir aqui na 1, 2, 3, 4 torácica, 4 vértebra torácica, a gente vai vir aqui, a mesma costela vai ser a quarta costela, que vai se articular com a mesma. 1, 2, 3, 4. Então essa costela, a quarta costela. Então é 1, 2 atrás da escápula, aqui medialmente a escápula. Terceira, quarta costela, fazendo articulação aqui com a quarta e com a quinta. Por que com as duas? Porque como a gente vê aqui, tá articulando, a costela está articulando aqui, a cabeça da costela está articulando tanto com a faceta costal caudal aqui e fazendo a faceta costal cranial na primeira torácica, ok? Então essa aqui é a primeira torácica. Para a gente diferenciar aqui a todas as torácicas, são 18 torácicas. Dificilmente você vai encontrar um cavalo com 19 ou com 17, são 18 torácicas. A gente vai diferenciar elas através dos processos espinhosos. A quarta e quinta são as maiores, chamadas de cernilha. Essa parte aqui é o processo transverso onde você encontra a maior altitude dela. Bom, essa cernilha tem esse nome porque ela forma uma cruz com a escápula, certo? Ela forma uma cruz aqui e a ponta dessa cruz com a escápula é a cernilha, quarta e quinta. Os processos transversos vão sempre se associar aqui com o tubérculo da costela. A cabeça da costela sempre vai se articular com a faceta costal caudal da vértebra mais cranial e com a faceta costal cranial com a vértebra mais caudal, ok? Então vai se articular entre as duas aqui, a cabeça. Durante todas as vértebras torácicas, entre a quarta e quintas últimas, a gente vai encontrar um processo aqui se separando do processo transverso. O nome desses processinhos aqui, tá vendo? Aqui tá mais evidente. Diferenciou aqui, ó. Processo transverso, diferenciou, separou aqui. Você vê que eles vão se aproximando aqui conforme a gente vai mais cranialmente. E vai se separando aqui entre as quartas e quintas últimas torácicas, formando o processo mamilar. O nome desse processo é processo mamilar. Tendo aqui também até as lombares, vão se fusionando aqui com o processo articular nas lombares. A última torácica, ela se difere por quê? Bom, a última torácica ela se difere, como a primeira lombar não tem a costela não vai fazer articulação aqui na face caudal da última torácica. Então, a gente não vai encontrar aqui as facetas costais caudais ao lado aqui da cavidade cotiloide, que faz articulação com a primeira lombar. Por causa da ausência aqui da costela, não temos costela aqui na primeira lombar, então não tem articulação aqui, portanto não vamos encontrar as facetas costais caudais. Também diferenciamos aqui
pelo processo espinhoso, né, ser um pouco menor das demais torácicas, e o restante são bem parecidos. Processo transverso, processo mamilar, crista ventral, cavidade cotiloide, cabeça, corpo, pendículo e a lâmina, ok? Contendo aqui também o processo articular cranial, processo articular caudal. Vamos para a lombar agora. Tem 6 lombares. As 3 primeiras são um pouco diferenciadas. O que você vai ver de diferente é a crista ventral aqui. A crista ventral das primeiras, você vai ver que a crista ventral ela é maior e vai diminuindo conforme mais caudalmente, ok? Como eu havia dito, as 3 primeiras são muito parecidas. A gente consegue diferenciar ela por causa da crista. Como a gente pode ver aqui, a crista ventral dela é maior da primeira lombo. A crista ventral é maior na primeira lombar, e depois na última ela não aparece muito aqui. Então, ok. As 3 últimas lombares, geralmente a 4ª lombar, ela se articula, o processo transverso se articula com o processo transverso da mais caudal aqui. Aqui a gente pode ver. No esqueleto a gente pode ver melhor aqui. Tá vendo? O processo transverso ele se articula com o próximo processo transverso provocando aqui uma faceta, e aqui também. Então é assim que a gente consegue diferenciar as 3 últimas das 3 primeiras. A última ela contém aqui para o superfície articular, né, para a asa do sacro e para a cabeça do sacro. Processos articulares também caudais para o sacro. Então tudo isso aqui é articulação específica aqui para o sacro. O sacro é composto por 5 vértebras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é uma primeira caudal, que está fusionada aqui. Mas não tem problema, mostra aqui, mano, assim, olha, você tem que mostrar. Aqui mostrando o esqueleto também. E então são essas aqui. Na face cranial, né, a base, vértice. Base, vértice. Ok? Então vamos lá. Face para articulação com a última lombar. Então a superfície articular aqui para a última lombar. A superfície auricular, que vai articular com a face auricular da pelve, fica aqui medial, na face sacropélvica, a articulação que a gente comentou na aula do membro pélvico. Crista lateral do sacro. O bovino tem aqui a crista mediana sacral. Os forames sacrais dorsais, né? Por estar aqui dorsal. Dorsal, e aqui a face pélvica, temos os forames sacrais pélvicos. Na face cranial tem o processo articular cranial para articulação com a última lombar também, a asa do sacro. Aqui na face cranial da pelve e na face pélvica, a gente vê aqui que tem promontório. Esse é o promontório que a gente usa para fazer o diâmetro conjugado. Promontório sacral, promontório do sacro, até a corda cranial do pubis. As vértebras caudais elas vão perdendo aí o processo transverso e mudando a sua morfologia. Não tem muito o que estudar dele. O processo espinhoso também começa a diminuir. E tem de 15 a 21 vértebras caudais no equino. A diferença do bovino para o equino é que o bovino ele vai ter aqui a superfície, as asas dele vai ser diferentes, assim, dessa forma. Não vai ter a superfície articular aqui nas asas do sacro. O processo articular ele é mais côncavo, aqui mais côncavo, o processo articular cranial. Vai ter também a crista lateral do sacro e a crista mediana do sacro, crista sacral mediana. E os processos espinhosos vão estar fundidos. Também tem 5 sacrais, 5 vértebras sacrais. Então temos aqui uma costela. A costela ela difere pelo tamanho dela, né, conforme ela vai no sentido caudal. As centrais aqui elas são maiores, atrás um pouco mais finas e menores, na frente aqui mais tratadas e menores. Bom, na extremidade proximal aqui a gente vai ter a cabeça,
Então a gente tem aqui também o tubérculo da costela, cabeça da costela na extremidade proximal, tubérculo da costela, mais caudal a cabeça. Então, para a gente fazer a articulação, para a gente saber se esse aqui é esquerda ou direita, a gente vai utilizar esse conceito de que a extremidade proximal sendo a cabeça e sendo cranial, e o tubérculo sendo caudal. Então a gente sabe que isso aqui é cranial, isso aqui é caudal, a gente pode fazer a articulação, que está virado para cá. Então a gente sabe que ele vai se articular no lado direito. Se a gente for para o lado esquerdo, a gente não vai conseguir fazer a articulação do lado esquerdo se for costela do lado direito. Ok? Não tem como, ele vai ser bem visível. Aqui temos dois externos, um externo de bovino e um externo de equino. Vamos começar falando do externo de equino. O externo em geral contém 7 sternibras, nesse caso. Cartilagem do manúbrio, cartilagem do tifoide, processo tifoide. Cartilagem costal, a costela vai fazer a articulação aqui dessa maneira. A cartilagem costal se articulando com o externo é a articulação externo-condral. A articulação da cartilagem costal com a costela chama-se articulação costo-condral. Um acidente para a gente diferenciar do bovino para o equino é que no equino forma essa crista aqui da cartilagem do manúbrio. A cartilagem do manúbrio forma essa crista aqui que não tem no bovino. Então o bovino vai ser a mesma coisa, tem as sternibras, processo tifoide, cartilagem tifoide. A cartilagem do manúbrio é ausente, tá? Então, manúbrio, sternibras, processo tifoide, cartilagem tifoide. As costelas. No equino, existem 8 pares de costelas verdadeiras ou externais. Ou seja, 8 pares de costelas no equino vão fazer articulação direta com o externo. As restantes serão asternais, vão fazer articulação indireta com o externo. Fora essas costelas asternais, que fazem relação indiretamente com o externo, existem também as flutuantes, tá? Que são as últimas costelas. No bovino, vão existir 8 pares, vão ser costelas externais, costelas verdadeiras, que vão fazer relação direta com o externo. E 5 asternais, ou seja, falsas, que vão fazer relação indireta com o externo, que seria essa aqui, faz cartilagem com cartilagem.